Os Montes Apalaches formam uma cordilheira imensa na América do Norte. E esse sistema montanhoso é considerado um dos mais antigos do continente. Por serem tão antigos assim, eles guardam vários mistérios, criaturas, folclores e toda essa coisa em volta dos Montes Apalaches cria uma curiosidade, porque tem várias histórias muito assustadoras de quem já teve nos Montes Apalaches. E são algumas dessas histórias que eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Vitor, você já ouviu falar nos Montes Apalaches? Não. Pois é, então, eu tô atendendo pedidos, tá, gente? Porque... Atendendo pedidos? Atendendo pedidos. Tem gente comentando em praticamente todos os vídeos pedindo vídeo de Reddit sobre Montes Apalaches. Eu nunca tinha trazido um vídeo de Montes Apalaches aqui porque realmente não é um tema que eu pesquiso muito, apesar de ser um tema que eu gosto e que eu fico curiosa. E tem muito a ver com essas histórias, principalmente a creepypasta que a gente trouxe do Homem-Bode de Anansi. Tem uma vibe Monte Apalache. E também a série de creepypasta que a gente fez aqui no canal. Pra quem gosta desse tema vai gostar muito. Busca e Salvamentos do Bosque, que é uma adaptação de Oficial de Busca e Resgate. Porque tem uma vibe, assim, é mais ou menos essa vibe de parque florestal, matas densas, lugares sombrios que tem criaturas que a gente não sabe quais são, se são animais que realmente existem ou se são criaturas sobrenaturais. E pra quem não tá familiarizado com esse tema, vai entender nas histórias de hoje, gente. E é um tema muito bacana. Se vocês gostarem, a gente traz mais. Vamos então para a primeira história de hoje? Vamos, que eu fiquei curioso agora. Vamos ver se eu vou me assustar com os bichinhos da floresta. Os bichinhos da floresta parecem como uma de fada. Uma certa noite eu tava conversando com os meus tios quando do absoluto nada eles me perguntaram se eu acredito no pé grande. Eu respondi, não, eu não acredito. E eu realmente não acredito, gente, até hoje eu não acredito. Mas que eu já tive uma experiência que eu não consigo explicar. Eu e um amigo, a gente tava andando, perambulando pela parte rural do condado de McQueen, na Pensilvânia, na colina dos Apalaches, depois de passar um tempo na cabana da minha família. E eu tava ali batendo um papo com meu amigo, eu acabei contando sobre a Ponte Kizua, que é a principal atração turística do condado de McQueen, até porque essa já foi a ponte ferroviária mais alta do mundo. Infelizmente, há alguns anos, teve um tornado na região que acabou destruindo bem o meiozinho da ponte, assim. A única parte que ficou em pé foram as partes que estavam presas na colina, assim, na encosta da colina. No chão tem várias vigas de aço retorcidas, algumas alcançando dezenas de metros no ar. Mesmo já estando bem tarde, já era próximo de meia-noite, assim. Eu e o meu amigo, a gente resolveu botar em prática a boa e velha invasão domiciliar. Porque a gente queria entrar na propriedade e dar uma olhada. Não era só ele que queria, eu também queria. Como já era tarde da noite e era um lugar no meio do nada, a gente não tinha uma viva alma por perto. A gente pulou o sistema de segurança deles, se é que dá pra chamar assim, porque, gente, era uma cerquinha de ferro que, sinceramente, não prenderia nem uma criança de 8 anos. A lua tava quase cheia e agora a gente tava 30 metros ou até mais de altura na parte que restou da ponte. E o que a gente fez lá? Ah, gente, coisa que adolescente estúpido gosta de fazer pra chamar a atenção do outro adolescente estúpido. A gente tava indo na borda, se equilibrando ali, falando, você não consegue fazer isso, coisa e tal. Cuspindo da borda, fazendo coisas de adolescente esquisito. Depois que a gente parou com esse tipo de palhaçada, a única coisa que veio na nossa cabeça pra fazer era pegar a parte... Sabe o trilho do trem? Tem o trilho do trem. Tem a parte de ferro e embaixo dessa parte de ferro tem umas madeiras que ligam os trilhos. A gente tava tirando aquelas madeiras ali de baixo. E era muito esquisito que a gente conseguisse tirar com tanta facilidade. Tava saindo bem fácil, pensando que há um tempo atrás passava trem ali por cima. E o que a gente iria fazer com aquelas madeiras? Bem, gente, a gente tava mais de 30 metros de altura, né? O que veio na nossa cabeça era ficar jogando aquelas madeiras pra fazer barulho lá embaixo. Nós pegamos ali, cada um, uns 2 pedaços e jogamos pela ponte. E realmente fez barulho quando chegou lá embaixo. Só que o grito
O berro, aquele barulho que veio depois, ele nunca mais vai sair da minha cabeça. Além de ser absurdamente alto o barulho e de fazer a gente ficar apavorado a ponto de fazer xixi na calça, a melhor forma que eu posso descrever pra vocês era como se fosse metade um primata gritando desesperado e metade um som metálico de máquina fazendo barulho. E depois disso, seja lá o que foi que a gente assustou jogando aquela madeira de tão alto, saiu correndo no meio da floresta. Como a lua tava bem cheia, tava bem grande, a gente tinha uma visão muito boa de cima, a gente tava conseguindo ver, tinha iluminação. E a gente começou a ver, quando essa criatura começou a correr no meio da floresta, árvores grandes mesmo, de tamanho considerável, elas se dobrando em ângulos absurdos, como se fossem arbustos, quando essa criatura saiu correndo no meio delas. Até os passos daquela criatura faziam um barulho absurdo no meio dos seus grunhidos de primata. Infelizmente, a gente não conseguiu ver diretamente a criatura por conta daquela floresta muito densa. Eu já vi muito urso correndo por aí e, gente, o barulho não tem nem comparação. E olha que eles são bem escandalosos, assim. Eu também já tive o prazer de viajar até a África e eu fiz um safari lá. Eu cheguei bem perto de rinocerontes e nem rinocerontes correndo, aquelas patas pesadas não faziam o mesmo barulho que aquela criatura que a gente tinha ouvido. Então, seja lá o que fosse aquilo, tinha que ser colossal. Quando eu voltei para minha casa em Ohio, eu comecei a revirar a internet, procurando vários barulhos de animais, de criaturas que viviam ali naquela área, barulho de urso, leão da montanha, para ver se eu encontrava uma solução do que era aquilo. E, gente, e nada. Nada se comparava àquele barulho que a gente tinha ouvido. Eu nunca tinha ouvido nada parecido em nenhum documentário de animais que eu já tinha visto ou em todas as minhas experiências de acampamento. Assim que eu terminei de contar a minha história para os meus tios, o queixo deles foi no chão. E eu perguntei o que tinha acontecido. Aparentemente, eles tinham assistido um programa sobre o pé grande e eles tinham acabado de ver um episódio que se passava exatamente na Ponte Kinzua. Eu nem sabia da existência desse programa, eu nunca tinha ouvido falar nesse episódio. Nem eu, nem o meu amigo. Então, falando com vocês de novo, eu não acredito realmente em pé grande, gente. Enquanto não tiver uma pegada que provarem ser dele, uma carcaça, ossos, qualquer evidência, não tem como eu acreditar. As chances de existir um bicho desse tamanho, uma criatura desse tamanho, e não ter nenhuma prova científica disso, pra mim, é praticamente impossível. É possível que eu e meu amigo a gente tivesse tido, sei lá, um delírio em conjunto? Acho que poderia ser a melhor hipótese. Só que a gente não tava cansado, a gente não tava assustado, a gente ficou depois que ouviu o barulho. Mas a gente não tava estressado, não tava assustado, não tava nada. Pra concluir, tudo que eu contei aqui é 100% real. Eu não inventei ou não aumentei nada. E eu nunca vou esquecer dessa experiência. E eu queria que eu encontrasse alguma solução, mas 10 anos depois eu ainda não faço ideia do que era aquela criatura na Ponte Kinzua. Fim da primeira história. O pé grande é uma lenda que não é nada brasileira, né? É muito gringa, muito de fora. Eu não tive muita familiaridade com o pé grande. Você já teve? Já escutei, assim, falar do pé grande. Nunca acreditei, gente. Eu não acredito em gigante, pé grande, essas coisas, não. O pé grande, ele é meio que protetor, né? Protetor dessas regiões Na mais... floresta? É tipo o nosso curupira que cuida da floresta. Mas ele é assustador, ele é gigante. Um gigante. É um bicho gigante, tipo um ursão. Um ursão, Para! pé grande. Tem um pé enorme, é peludo. Eita, você já viu um pé grande por aí, gente? Vocês têm familiaridade com o pé grande? E outras coisas. Vitor, tudo bom? Bom dia? Tudo jóia, querido? Mas, nesse caso, assim, eu não sei. Eu acho que quando a gente tá na floresta e a gente ouve os barulhos da floresta, deve ser muito assustador. Deve ter vários barulhos que a gente não mensura, porque do conforto da nossa casa aqui, eu consigo imaginar como que é um rosnado de uma onça, de um leão, de um bicho, assim. Mas imagina vivenciar, você tá lá, às vezes é uma coisa que você nunca ouviu na vida. Nesse caso poderia ser um pé grande, um bicho sobrenatural, ou alguma coisa que não foi ainda
estudada pela ciência? Poderia ser. Só que eu acho muito provável que fosse apenas um bicho mesmo que ficou completamente assustado porque esses adolescentes estavam jogando madeira de cima de um penhasco de 30 metros. Eu acho interessante as histórias assim, sempre fica aquelas histórias de mistério, né, e tudo mais, só que eu não acredito, não. Você acha que nesse caso também foi algum bicho da floresta mesmo que se assustou? Porque eu super acho, assim. Eu acho que pode ter sido isso mesmo, pode ter sido algum bicho. Depende da região, né, então eu não sei qual bicho que foi. Um urso, talvez, não sei. Então, é muito importante eu dizer isso também, gente. Teremos aqui menções de lugares que eu não faço ideia. Eu já não sou muito boa em geografia, quem dirá geografia norte-americana, mas a única coisa que eu sei é que os Montes Apalaches é uma região gigantesca, é muito grande e pega Estados Unidos e... eu ia falar Brasil. Estados Unidos e Canadá. E vai nos Estados Unidos, se eu não me engano, até o Alabama. O que não me diz muita coisa, gente, não sei onde fica o Alabama. Você que tem conhecimento de geografia dos Estados Unidos, faça bom proveito. Você vai aproveitar muito mais esse episódio. Mas é isso, aí tem os bichos de lá dos Estados Unidos, daquele lugar específico, que eu acho que podem ter se assustado, sabe? Vamos então para a segunda história? Vamos. Primeiramente, eu vou começar falando pra vocês que eu não sou nem crente nem cética. Eu não sei realmente como me descrever. Eu sempre tento buscar explicações científicas pras coisas, mas ao mesmo tempo tem um cantinho na minha cabeça que pensa que podem existir coisas muito loucas que a gente não tem nem ideia. Dessa vez eu não consigo chamar isso de nada além de insanidade. Eu sou uma trilheira e caçadora ávida. E não, gente, essa não é uma história de skinwalker. Eu gosto muito de me adentrar no meio da floresta, aí eu fico acampada lá dentro, eu caço, eu pesco. É uma coisa que eu adoro. Eu entrei na floresta e fui pra fora dos caminhos tradicionais. E como eu sempre faço, eu procurei um lugar com um riacho perto para eu poder montar o meu acampamento. Eu tinha meu equipamento de sobrevivência, eu tinha meu rifle e meus equipamentos de acampamento. Eu tava junto com meu amigo, só que ele não tava perto quando eu me deparei com que diabos fosse aquilo. 3 dias depois da gente ter acampado, a gente já tava cansado de comer peixe, então eu resolvi caçar alguns esquilos, que era a única coisa que tava na temporada de caça. Eu não vou entrar em detalhes de como se caça esquilo aqui pra vocês, não tem nada a ver com a história, não interessa, mas tudo que eu tinha era o meu calibre 22 e uma faca. Eu me afastei do acampamento coisa de 30 minutos de caminhada. Então eu tava bem fora do alcance do meu amigo, assim, da visão, e ele também não podia me ouvir. Eu procurei uma área bem arborizada e me aconcheguei no toco de uma árvore. O primeiro sinal de que tinha alguma coisa errada acontecendo é que não tinha som. Nem um esquilo. Nenhum pássaro, nada, silêncio. O segundo sinal foi o céu escurecendo. Uma tempestade bizarra se aproximou. E se você é do Kentucky, você sabe exatamente de qual tempestade eu tô falando. Esse foi o meu sinal principal pra eu dar o fora dali e voltar pro acampamento, então eu só peguei minhas coisas e fui caminhando de volta. Eu tava num bom ritmo quando eu vi seja lá o que fosse aquilo. Tava se rastejando, bem baixo em relação ao chão, a cerca ali de 90 metros de distância na minha frente. O meu primeiro pensamento era de que aquilo era um urso, mas foi então que aquilo se levantou. Não sobre 4 patas, nem sobre 2 pernas. Aquela coisa tinha 6 membros, 2 braços e 4 pernas. Então aquilo desapareceu, vazou em disparada no meio das árvores. O que foi muito bizarro, assim, porque era o meio do dia, no meio de uma tempestade. Tinha uma grande chance de eu estar vendo coisas, mas eu simplesmente não tenho certeza. Assim que eu voltei pro acampamento, eu contei pro meu amigo que eu tinha visto, e ele ficou extremamente desconfortável e falou na mesma hora pra gente ir embora. Ele é um morador da Montanha dos Apalaches genuíno, então pode apostar que assim que a tempestade acabou, a gente só juntou as nossas coisas e fomos embora. Alguma ideia do que esse cara gigante era? Fim da segunda história. Gente, nada me tira da minha cabeça que nesse caso foi o Homem-Bode. Quem assistiu a Creepypasta, o Gottman de Anansi, sabe do que eu estou falando. Então foi o Homem-Bode do Apalache. Do Apalache. Montes Apalaches. Apalache. O Vitor falando em espanhol, do Apalaches. Então,
Essa coisa de ficar em silêncio na floresta, isso aparece em vários relatos, tá? De você estar ali no meio da floresta densa e tal, e de repente, nenhum barulho. Só silêncio. Porque é normal ter barulhos na floresta, gente. Ainda mais, nesse caso, eu tava vendo uma tempestade e tal. E o cara simplesmente não ouvi nada. Nem pássaro, nem nada. No meio do dia, assim, ainda mais. Barulho de inseto, barulho de floresta, de coisinhas de floresta. Não sei, me lembrou muito a história do Homem-Bode de Anansi, o que faz todo sentido, porque o Homem-Bode é uma lenda lá dos Estados Unidos. Então poderia ser o Homem-Bode nessa situação. Mas quem não assistiu a Creepypasta, resume. Então, o Homem-Bode, na Creepypasta, é porque tem a lenda local lá dos Estados Unidos e tem várias versões, igual as lendas daqui tem várias versões. Então, a Creepypasta, o Homem-Bode de Anansi, basicamente é uma criatura metamorfa que ela se transforma nas pessoas para enganar as pessoas. Metamorfa é o quê? Metamorfa é a mística, que muda de forma. E aí ele entrava no meio do grupo pra se camuflar ali, pra, enfim, assustar. E tem essa coisa de silêncio também no meio da floresta, dele aparecer do nada e sair correndo, de fazer uns barulhinhos só pra assustar. Então, eu super acho que se eles continuassem ali, ia acontecer mais alguma coisa. Ia vir alguma coisa estilo creepypasta aí pra gente. Talvez essa história ficasse até mais interessante pra gente contar aqui no canal. Quero saber o que você acha. Essa, honestamente, foi uma das coisas mais horrorosas que eu já presenciei na vida. E me traz um medo genuíno só de eu pensar sobre isso. Isso aconteceu há cerca de 2 ou 3 anos atrás. Eu moro no sul da Virgínia e eu vivi aqui por quase toda a minha vida. A mata e as montanhas cercam todo lugar que você olha. E quando anoitece, gente, é uma escuridão, assim, impossível de você imaginar, a não ser que você já tenha presenciado. Eu tava com meu amigo, na minha casa mesmo, o Mark, e a gente tava jogando videogame, batendo papo, fazendo coisas normais. E já era bem tarde da noite quando a gente ficou entediado e decidimos sair pra fumar um baseado. E de quebra dar uma caminhada numa trilha ali próxima. Essa não é uma trilha particularmente longa, só que é densa. Mata vai ficando densa muito rápido. E é muito fácil ficar assustado quando você pensa o que pode ter ao seu redor. Finalmente chegamos na metade da trilha, depois de mais ou menos meia hora de caminhada. E foi quando a gente parou pra bolar o nosso baseado, ficar ali fumando e conversando um pouco. A floresta tava muito viva aquela noite. Sempre tem muito barulho na floresta, mas a atividade animal para aquele horário era muito perturbadora. Já devia ser por volta ali de 1 da manhã. Isso era sinistro, era um pouco assustador, mas também não era motivo da gente ir embora, sabe? Não era uma red flag. Até porque qualquer predador que tivesse ali perto poderia causar um alarde maior na floresta. A gente terminou de fumar e continuamos nossa caminhada, quando quase que imediatamente um silêncio absurdo tomou conta da mata. E assim que a floresta se calou, surgiu uma voz. Era quase como uma voz humana, mas não era. Era mais trêmula, zombeteira. Era quase como aqueles brinquedos antigos que falava e a voz ficava meio robótica, meio fina. Eu não sei se você consegue me entender. E foi nesse momento que a gente ficou imediatamente apavorados. A gente saiu em disparada pelo lado oposto da trilha. Saímos correndo. E, gente, a voz, ela não se afastava, mas ela também não se aproximava. Era como se conforme a gente fosse andando, a voz ficasse na mesma altura e na mesma distância da gente. Se repetindo de novo e de novo, sem parar, no mesmo volume. Nesse momento eu senti que a gente estava correndo perigo real. E eu senti isso pouquíssimas vezes na minha vida. Depois de sei lá quanto tempo correndo, sem olhar pra trás, sem parar, a gente finalmente saiu da trilha. A gente estava, claro, muito ofegante, mas a gente também tava à beira das lágrimas, de tão aterrorizante que isso foi. A gente começou a sair mesmo da trilha e, de repente, a gente ouviu aquele grito. Era um grito de gelar os ossos, um grito assassino que vinha exatamente de trás de nós. Eu sei exatamente como é o som de um leão da montanha. Aquilo definitivamente não era um animal. Não era alguém brincando com a gente, pregando uma peça ou assistindo um filme. Aquele grito fez
os pássaros saírem voando dos seus ninhos e fez o meu coração parar no meu estômago. Foi o grito mais genuinamente depravado e violento que eu já ouvi em toda a minha vida. Essa é uma história, gente, completamente verdadeira, que eu contei pra poucas pessoas nessa vida. Eu contei pra umas 3 pessoas e todas elas desdenharam como se fosse uma história falsa. Eu nunca fui de defender o sobrenatural, a existência de alguma coisa que não se pode explicar, mas eu tenho certeza que naquela noite eu encontrei algo não humano naquelas matas. Eu sei que vocês vão perguntar o que exatamente a voz estava dizendo, ou então pedindo pra explicar a área, ou então pra contar o que aconteceu depois. Eu realmente não sei dizer pra vocês o que exatamente a voz estava dizendo. Eu não sei nem dizer se era alguma coisa inteligível. Eu não me lembro de ter entendido na época e também a chance de eu lembrar disso agora são baixíssimas, até porque foram anos tentando bloquear essa memória na minha cabeça. Tudo que eu me lembro era de uma voz oscilando em um tom trêmulo e quase que juntando sons aleatórios. Fim da terceira história. Gente, mais uma história de homem-bode. Ai, gente, essas histórias de mata ficando em silêncio, assim, tá me assustando. Então, é porque, principalmente nessa história, que o barulho tava muito forte antes do silêncio, e depois ficou um silêncio absoluto. Porque, que nem eu falei antes, a mata tem seus barulhos. E esse bicho, não pode ser aquele bicho da montanha, não? O leão da montanha? O leão da montanha, que grita. Então, é essa a questão. Esse cara não falou, ai, com certeza não é um leão da montanha, porque, pra quem acompanhou o Busca e Salvamentos no Bosque, tem muita menção sobre o leão da montanha, que eles, o rosnado, o barulho que eles fazem é tipo uma mulher gritando. E realmente, depois você joga no YouTube, você vê, parece uma mulher gritando. Pode ser um leão da montanha, porque é o tipo de bicho que tem lá. Só que o leão da montanha explica o grito que ele deu depois que saiu da trilha, né? O grito que eles ouviram depois. Mas durante a explicação dele, do barulho, eu imaginei aquelas bonequinhas que vai perdendo a pilha. Sabe a boneca antiga que vai perdendo fraca. com a bateria fraca? Isso eu achei esquisito. Mas esse que o Vitor falou do leão da montanha, acho que me convenceu. Aí eu morreria de medo. E a gente grava em Flórida, vamos gravar mais não. Não, amor, mas assim, a gente grava... Não, a gente grava em parque florestal, né? Tipo... Ué. Mas, nesse caso, eu acho que a floresta é mais densa nos Montes Apalaches. Mas eu gravaria nos Montes Apalaches. Gravaria nada? Gravaria, amor. Sozinha? Não, você iria comigo. Fazendo selfie. Não ia, não. Não, moça, tem não que ir. Não ia. Primeiro que nos Estados Unidos eu acho muito doido, assim, que tem urso em qualquer lugar. Às vezes a pessoa tá fazendo os videozinhos que eu vejo no TikTok, né? Não sei se é mentira, mas às vezes vejo assim, a mulher tá caminhando, ai, parei o carro, aqui tem uma ursa atravessando com seus filhotes. Aí espera a ursa passar com seus filhotes. Às vezes a pessoa faz um churrasco em casa, ai, peraí que a ursa veio aqui no meu quintal, deixa ela passar. Por que ela é sempre no feminino? É sempre uma moça ursa? Eu acho que é sempre uma ursa. Uma ursa. Sempre tá com os filhotes. Não, eu vi um vídeo, inclusive falando de vídeo do TikTok, eu vi esses dias um vídeo, eu não sei se foi você que me mostrou, às vezes eu vou falar e você que me mostrou. Mas é uma pessoa que tava caminhando, acho que ela tava com uma criança, e aí tava filmando a criança brincando, coisa e tal, e de repente ela viu um negócio se mexendo no meio do mato, e foi, um negocinho mexendo, chegou mais perto, era um urso. Aí, tá vendo? Era um urso. Tô falando, aí nos Estados Unidos a gente já não gravaria, que aqui no Brasil você vai encontrar o quê? Jacu. Voando. Jacu voando em direção à câmera, gente. Quem pegou essa referência assistiu o Borrasca. Aqui a gente encontra capivara, lá é urso. É verdade, lá fica um pouquinho mais violento, porque o urso é fofo, mas chega perto pra você ver se vai ser fofo. Então, pra mim, essas histórias é tudo esses bichos aí estranhos que tem lá. E às vezes é uns bichos que a gente nem sabe de onde que veio, pra onde que vai. A gente nem sabia da existência de jacu até pouco tempo. É jacu mesmo o nome? É o que o Pica-Pau fala. Voodoo é pra jacu, Que isso, gente? É a frase do Pica-Pau, né, gente? Não me cancela, é o Pica-Pau que fala. Pica-Pau. Voodoo é pra jacu. Vamos então pra nossa quarta história? Vamos. Eu moro nos Montes Apalaches e o que rola lá é realmente incomum. São montanhas muito, muito antigas. Sendo montanhas tão antigas, tem um certo tipo de
emoção impregnada aqui. É a forma que eu consigo descrever. Muito disso pode vir da história dos indígenas, que sempre foram muito ligados à terra. E tem um forte chamado da terra aqui. Pode até parecer estúpido o que eu vou falar agora, mas parece que aqui tem um anseio em volta de tudo, querendo retornar à natureza. Às vezes as montanhas parecem bem assombradas. E teve uma vez, inclusive, que eu encontrei comunidades isoladas morando no meio da mata. Quando eu tava procurando o meu cachorro perdido. O meu cachorro tinha fugido porque ele saiu correndo atrás de uma fêmea no cio. Ele correu 3 quilômetros montanha abaixo e entrou em outra comunidade residencial. Basicamente, eu fui tentando seguir os rastros dele, eu fui conversando com pessoas pra ver se eu conseguia encontrar ele em algum lugar. E uma dessas pessoas que eu fui conversando me falou sobre uma estradinha que ele tinha visto um cachorro correndo pra lá e entrando diretamente na floresta densa. Isso não é incomum. Na verdade, essas estradas foram construídas pelo General Braddock em seu caminho para o seu eventual fim. É muito comum encontrar balas antigas de mosquete, botões de casaco, essas coisas nessas estradas. Quando eu era criança, inclusive, eu encontrei uma pistola muito antiga que estava carregada, praticamente fossilizada no riacho perto da minha casa. A área é realmente antiga, não só em questão de natureza, mas envolvendo humanos também. Mas voltando à história, a pessoa que me deu essa informação estava com a filha, e a filha ofereceu me dar carona até a entrada da floresta com seu quadriciclo. O pai concordou que ela me desse carona, mas nenhum dos dois queria entrar na floresta. E sinceramente eu não tirei a razão deles. Na época, inclusive, eu tinha 16 anos. Hoje em dia eu tenho 36. Eu pulei na parte de trás do quadriciclo e eles me levaram montanha acima, fora do vale até a borda da floresta. Eu agradeci a carona e eu comecei a minha caminhada. Nossa, como eu amava aquele cachorro. No meu caminho pra floresta, eu comecei a ver alguns carros e caminhões muito antigos parados na estrada aqui ou ali. Eram muito antigos, tipo dos anos 40. Eu lembro de pensar o quão fora da realidade aquilo parecia. Porque assim, eu virei, aí 10 minutos de caminhada eu me deparo com um monte de carros antigos. Olhando pra eles, eles obviamente não funcionam. Eles só ficaram ali vendo o tempo e a natureza passarem. Eu continuo minha caminhada, então eu vejo barracos bem antigos no meio do caminho. Depois disso, a estrada faz uma curva e começa a descer pela encosta arborizada das montanhas. Conforme eu chego no caminho abaixo, eu noto duas coisas. O som de abelhas, várias abelhas em enxame e uma cerca de arame farpado. Através da cerca eu vi alguns trailers de viagens bem antigos. Eu vejo galinhas andando pra lá e pra cá, roupa secando no varal e uma fogueira cozinhando alguma coisa. Eu fico simplesmente chocado observando a vista e eu vejo que aquela comunidade tem o tamanho de um campo de futebol, assim, talvez um pouco maior. A estrada que eu tô segue em frente e nela eu vejo algumas pegadas de cachorro exatamente do tamanho das pegadas do meu cachorrinho. Eu dou um suspiro de alívio, eu continuo meu caminho agora em alerta, tanto com barulho de enxame de abelhas, quanto com a comunidade que tá do meu lado. Pareceu uma eternidade caminhar por aquele lugar. E o que é mais estranho é que eu nunca vi realmente pessoas ali. Eu só vi, claro, sinais de que tinham pessoas morando ali. Não tinha como não ter gente morando ali, mas eu não vi absolutamente ninguém. Em determinado momento eu perdi o rastro do meu cachorro, eu decidi que eu já caminhei tempo demais e eu volto. Conforme eu voltava, eu percebi que eu tinha que ficar bem atenta a qualquer pessoa ali por perto. E na volta, quando eu tô me esgueirando pela estrada, andando com todo cuidado, eu me deparo com um homem segurando um rifle, com uma blusa de flanela e um boné de caminhoneiro. Simplesmente tava ali, rodando ali nas redondezas. Eu assumi que ele me viu passar pela primeira vez. Parte de mim só queria acreditar que ele tava ali caçando o alimento daquele dia, mas ao mesmo tempo eu tinha noção de que eu tinha que considerar o pior, que eu tava ali sozinha no meio da mata com aquele homem completamente desconhecido. A única coisa que eu tinha comigo pra me defender era uma faca. Eu lembro de ficar escondida atrás de uma árvore, observando aquele homem ali, torcendo pra eu achar qualquer brecha pra eu sair correndo o mais longe possível dali. E essa não é uma hora de você procurar atalho, porque atalho só vai fazer você se perder. Se você entra 6 metros na mata,
Você sai da estrada só um pouquinho, entrou alguns metros na mata densa, meu filho, já é o suficiente pra você não ser mais encontrado. Depois de algum momento, o cara acabou saindo dali e eu fui correndo para a estrada principal. Assim que eu cheguei onde estavam os carros antigos, ali eu saí correndo mesmo, sem olhar para trás. Quando eu finalmente voltei para onde eu morava, gente, as pessoas já estavam desesperadas, prestes a chamar a polícia, porque aparentemente eu tinha ficado sumida por 6 horas. Depois disso, o meu cachorro foi encontrado por um amigo meu e ele tava 100%. Fim da 4ª história. Eu amo, gente, que essa parte que eu li, que o cachorro foi encontrado por um amigo, foi um edit, porque ela não tinha... É um homem, tá? O OP. Não faz diferença. Mas ele não tinha dado informação do cachorro. Simplesmente botou que ele voltava. Aí o público tava tipo assim, lindo, cadê o cachorro? Dá a notícia do cachorro. A história de 20 anos atrás, mas todo mundo preocupado com o cachorro. Gente, eu também ficaria preocupado com o cachorro. Se eu tivesse lendo pra saber se tinha encontrado. Agora, cachorro metendo a gente em situações complicadas fugindo. O Vitor já se meteu em algumas situações complicadas. Isso seria uma coisa que a dona Lila iria fazer. Iria. Fugir. No caso desse cachorro, ele foi atrás de uma cadelinha no cio, né? A Lila não. A Lila é só pelo desespero de correr. Ou ir atrás de algum pombo. A Lila gosta de atacar pombos. E Mirabel, ela gosta de atacar a irmãzinha dela. Eu achei estranho o fato de não ter ninguém na comunidade. Mas eu não achei tão estranho ter gente morando no meio da floresta. Porque pode não ser só gente morando, pode ser acampamento também, apesar de, eram carros antigos, coisa e tal. Ela mencionou que eram carros, tipo, da década de 40. Eu não sei, gente. E eu achei ela muito certa, falando assim, provavelmente esses carros nem funcionam. Meu amor, a gente tá indo um monte de eventos. Foi uma unidade de eventos de carros antigos. Tem carros antiguíssimos que funcionam. Tudo funciona. Eles vão dirigindinho, tá? Para os eventos. Às vezes, era só um encontro ali que ela não tava sabendo, com uma pessoa muito desinformada. E o pessoal tava acampando, gente. O que mais tem nessas histórias de Montes Apalaches é gente acampando. E por ser uma área também famosa, coisa e tal, eu acho que pode ser um acampamento, porque ainda mais que nessa parte que tinha fogueira acesa, coisa e tal, tinha trailer. Se eu tivesse um trailer, eu pararia nos lugares assim pra... Não sei. Eu não me arriscaria, não. No meio da floresta densa, né? Você pedir muito. Igual, assim, a gente tá acostumado a contar essas histórias, a ver filme de terror, então eu acho que a gente já não cai mais nessa. Tem lugar que a gente não arriscaria, né? Ainda mais nos Montes Apalaches, sabendo que tem leão da montanha, tem, no mínimo, pé grande. No mínimo tem os bichos que a ciência já conhece. No máximo tem coisa que a gente nem imagina. Imagina, você ali no meio... A situação que eu não me colocaria. Não, de morrer você não tá dentro, né, amor? Se for de morrer, você tá fora. Essa é a minha primeira regra. E qual é a segunda regra, Vitor? Blitz nos comentários! Gente, se você chegou até essa parte do vídeo e não comentou, pelo amor de Deus, né? Vamos comentar. Esse é o momento. Falta quantas histórias? Uma unidade de história. Então já passou da hora de você comentar. E se tiver história, também mandar pra gente. Pra onde? Lá no nosso e-mail, no contato, no terradomedo@gmail.com, que a gente separa e conta tudo aqui no nosso quadro de História dos Inscritos. Sim, gente, pode mandar que lerei. Vamos então para nossa última história, que é um pouquinho diferente, se eu não me engano. É essa mesmo, porque é a história de casa assombrada nos Montes Apalaches. Dedo no cu e gritaria. Vamos ouvir essa história. Em 2018, eu e minha família saímos de férias. Somos de Ohio, então a gente fez uma viagem de 17 horas até Orlando. Mas não foi na Flórida que essa história aconteceu. Foi na nossa volta da viagem, quando paramos em Cumming, na Geórgia. Os meus pais alugaram uma casa e depois da gente passar o dia em Atlanta, a gente estava muito pronto para voltar para essa casa e relaxar. Chegamos na casa e ela fica numa área bem densa,
no meio da floresta. Então de lá não dava pra ver direito a estrada dos carros. O meu pai decidiu entrar de ré ali pra estacionar e ele teve que dar uma freada muito brusca. A entrada dos carros tinha uma inclinação muito íngreme, de uns 45 graus assim. E daquele ângulo parecia que a casa se projetava pra cima da gente, fazendo o nosso carro parecer um carrinho de brinquedo. E não é que era uma mansão, gente, não. Era uma casa muito alta, branca e muito sinistra. E assim, gente, naquele ponto eu não tava nem me importando. Eu só queria sair de dentro daquele carro que tava parecendo um carro de circo, daquele que sai um monte de palhaços de dentro dele, sabe? 7 de nós estávamos espremidos dentro daquele carro. Então eu só queria, sair de lá o mais rápido possível. A gente tava pegando as malas dentro do carro, enquanto meu pai digitava o código na porta da frente. Eu cheguei ali na porta carregando muita bagagem, para que eu só fizesse uma viagem do carro até a casa. E quando eu cheguei lá, o meu pai tava parado, estático, na frente da porta. Mais uma vez, eu estava cagando e andando, eu só empurrei ele para passar, pra eu botar as malas logo no chão dentro da casa. Assim que todo mundo entrou, gente, guerra para quem ia usar o banheiro primeiro. Tava todo mundo apertado pra fazer xixi e a gente só tinha visto um banheiro. E eu ganhei a corrida do banheiro. Eu fui a primeira a conseguir usar para fazer um xixizinho. E olha, eu vou te dizer, eu tava muito feliz por estar sentada no vaso sanitário, porque eu acho que eu me mijaria só pelo medo de estar ali. Eu não poderia ser mais rápida do que eu fui. O cômodo que estava fechado tinha um nível acima do perturbador. Enquanto eu tava lavando as minhas mãos na pia, eu simplesmente não conseguia olhar pro espelho, porque eu tinha a sensação de que se eu olhasse, eu ia ver outra pessoa além de mim. Minha família e eu subimos para cada um escolher o quarto que ia ficar, e gente, tava um calor escaldante. Tinham 2 quartos à direita, um à esquerda e um banheiro também na esquerda, e no final do corredor tinha o quarto principal. Eu entrei logo no primeiro quarto e, gente, foi muito estranho, porque quando eu vi, a cama tava feita, tava tudo limpinho, como se pessoas da limpeza tivessem acabado de sair de lá. Só que tinham cinzas em cima do edredom. Mais uma vez, os pelos na minha nuca se arrepiaram. Eu saí do quarto e encontrei as minhas irmãs no outro quarto. Eu lembro de olhar pra elas e falar: gente, tem cinzas na minha cama, vem ver. Mas ninguém quis ir ver. Eu fui a única que decidiu entrar no primeiro quarto à direita. Naquela noite, a gente decidiu pedir comida pra entregar e comemos ali na casa. Eu, minha mãe e uma das minhas irmãs, a Jess, a gente decidiu comer no deck dos fundos. O que eu não vou negar pra vocês, era um pouco assustador, tá? Porque aquela casa ficava na encosta de um morro e era tão alto que a casa acabava sendo sustentada por estacas. Apesar de eu e minha mãe a gente ter pavor de altura, preferimos comer ali fora mesmo. E vale notar que até esse momento eu tava tendo as minhas sensações. Mas as outras pessoas também estavam tendo suas sensações separadamente e ninguém tinha falado com ninguém. Bem, mas a gente tava comendo ali naquele deck do lado de fora, comemos, batemos um papo ali e tal. Depois a gente decidiu entrar na casa. Então a gente foi abrir a porta que levava pra dentro da casa e ela tava trancada. A gente começou a bater na porta desesperadamente e gritar pra gente conseguir entrar. E depois de um tempo, meu pai veio abrir. A gente pensou que o meu pai tava fazendo uma pegadinha com a gente, tava implicando e trancou a gente do lado de fora. Mas ele jurou, e ainda jura, que ele não tocou naquela porta. Na hora de dormir, meus irmãos e eu, a gente entrou num acordo de todo mundo dormir na sala. E eu nem lembro realmente se a gente teve um debate sobre isso, a gente sentou e conversou sobre isso. É mais como se todo mundo tivesse decidido, como se já tivesse certo de que a gente ia dormir todo mundo na sala de estar. Eu tava mais no canto, assim, na parede que dividia a sala e o banheiro. A Hailey tava do meu lado, no chão, em frente à lareira. A Jess estava deitada no sofá, em frente à TV. A Brooke e o Aaron estavam deitados no chão, em frente à TV. Os 3 estavam em direção, assim, aos meus pés. E, gente, eu juro, durante a noite tinha um homem em pé aos meus pés. Era uma figura alta, escura, e tava curvada em cima de mim, me observando. E, gente, eu juro, eu não consegui dormir. Eu passei a maior parte da noite forçando os meus olhos a ficarem fechados, e eu tava de frente pra parede, de costas pro resto do cômodo. Atrás das minhas costas
tinha uma figura menor e menos exigente. E essas duas figuras me observaram a noite inteira. Na manhã seguinte, eu ouvi passos na escada do porão. A porta do porão tinha tranca. As luzes, elas ficavam acendendo e apagando. Acendendo e apagando. E olha, eu posso te jurar com 100% de certeza que tinha um homem sinistro subindo e descendo as escadas do porão. Eu contei pra minha mãe e ela pediu pro meu pai conferir tudo certinho ali, se tinha alguém dentro da casa que pudesse ter invadido. E não tinha ninguém ali por perto. E ele conferiu, a única forma de entrar na casa era pela porta da frente, que a gente entrou, e não tinha como uma pessoa entrar sem que a gente notasse. Naquela manhã, minha mãe me forçou a tomar banho. E assim, gente, não vou mentir pra vocês, eu estava fedendo sim. Só que eu tava muito apavorada com o banheiro do segundo andar. Parecia que dentro daquele banheiro tinha presença mais demoníaca do que o resto inteiro da casa. Enquanto eu tava me ensaboando, eu juro, as luzes se apagaram e eu tava sentindo como se alguém tivesse me observando tomar banho. Eu tomei o banho mais rápido da minha vida e só caí fora dali. E toda vez que eu tinha que passar em frente àquele banheiro, eu sentia alguma coisa lá dentro, no escuro, observando cada passo meu. Naquela manhã, eu lembro de eu estar com a minha mãe no banheiro principal, a gente estava se arrumando, e eu falei pra minha mãe, tem alguém observando a gente. Ela estava modelando o cabelo, na mesma hora ela parou, virou pra mim e perguntou o porquê. E assim, eu nem esperava que ela fosse acreditar em mim. Então, não disse mais nada. Logo depois dessa conversa, ela foi até o closet conferir se tinha alguma coisa lá no escuro. Aí tem algumas outras coisas que foram acontecendo assim, espalhadas na estadia, que eu acho bom mencionar aqui pra vocês. Eu tinha um colar que eu tinha comprado um dia antes na viagem, e eu tirei o colar e botei no balcão da cozinha. Eu e minha família, a gente revirou aquela casa procurando, porque ele tinha sumido. Eu tinha deixado no balcão da cozinha e ele tinha sumido. A gente revirou a casa procurando. Todo mundo julgou que eu só tivesse perdido simplesmente em qualquer lugar. Só que na manhã seguinte, quando a gente voltou até a cozinha, o cordão tava lá, como se ninguém tivesse mexido nele. Número 2. A casa era completamente adaptada para pessoas com deficiência. Até o quarto principal, tudo era muito adaptado, muito específico. Bem, finalmente chegou o dia da gente ir embora daquela casa. E quando a gente chegou na próxima parada, que a gente teve que ficar em um outro hotel ainda antes de chegar na nossa casa, os meus pais me chamaram pra conversar, e eles estavam muito sérios. Aí eu pensei assim, eu devo ter feito uma merda muito grande, é esse momento que eu vou levar um porraço. Só que eles só queriam conversar comigo sobre a casa que a gente tinha ficado. O meu pai começou a conversa com: eu não falei nada lá porque eu não queria assustar vocês naquela casa. E depois eles começaram a relatar o que eles tinham passado lá. Vocês lembram que a primeira coisa que eu falei foi que meu pai foi digitar a senha da porta enquanto a gente ia pegar as malas? E ele ficou parado lá, sem entrar nem sair? Então, nessa hora, ele ficou completamente petrificado na porta porque ele viu uma senhora sentada numa cadeira de rodas dentro da sala. Eu tinha sido a primeira a entrar no banheiro, né? Quando a gente chegou. Depois que eu saí do banheiro, a minha mãe foi usar o banheiro. E quando ela tava lá dentro, ela também morreu de medo. Sempre que a minha mãe passava em frente à porta do banheiro, ela passava correndo, porque ela sentia que tinha alguma presença demoníaca lá dentro, observando ela também. E no segundo dia que a gente tava lá, ela viu a porta se abrir sozinha. E lembra quando ela foi checar o closet? Tinha uma coisa lá dentro. Na noite em que a gente dormiu na casa, os meus pais deixaram a janela aberta, todas as janelas abertas, porque tava fazendo 4 graus lá fora, mas dentro da casa tava todo mundo suando, como se estivesse fazendo 60 graus. Não importava o que eles fizessem, a casa tava sempre fervendo, parecia que tava pegando fogo. Além disso, o quarto deles fedia ovo podre. Agora eu vou relatar as experiências dos meus irmãos. A Brooke, ela acordou de madrugada com um sussurro no ouvido. Então ela pediu pra trocar de lugar com meu irmão. Então, de novo, ela acordou com um sussurro, só que dessa vez tinha uma aranha no travesseiro dela. Claro que ela surtou completamente e foi correndo pro quarto dos meus pais. E aí, gente, quando ela entrou no quarto dos meus pais, ela tava congelando de frio. Tava mais frio do que os 4 graus lá de fora. Ela tava literalmente batendo os dentes, de tanto frio. A Hailey disse que tinha um homem em pé sobre mim a noite inteira. A Jessica também disse que viu, e Brooke também. E eles me falaram isso antes de eu contar qualquer coisa a eles. Elas também tinham visto esse homem.
o que só confirmou o medo que eu senti. A Hayley disse que dormiu de frente pra mim a noite inteira porque ela queria vigiar aquele homem lá. Cada um de nós recusava ao máximo usar o banheiro do andar de cima sempre que a gente podia. Todos nós ficávamos com medo daquela entidade lá dentro antes que a gente conversasse entre si sobre ela. Cada um dos membros da nossa família, incluindo os meus pais, disseram que estavam se sentindo seguidos pela casa. Bem, de qualquer forma, eu tô viva, né, gente? E depois disso, nada mais aconteceu relacionado a essa casa da Georgia. E eu juro que tudo que eu contei, cada detalhe, é a mais pura verdade. Fim da última história. Mas aí me complica, né? Porque tem coisa sobrenatural do lado de fora, na Floresta Densa. Aí aluga uma casa, um Airbnb provavelmente. Tem assombração dentro, e assombração pesada. Aí me complica, né? Aí é melhor ficar em casa, é melhor não viajar. Gente, esse vídeo é um vídeo que a gente fez pra influenciar contrário, pra influenciar vocês a não ir até esse lugar. Não vai. Ai, lindo, florestas, cultura. Gente, pesquisa na internet. Tinha um sonho de ir até esse lugar, depois dessas histórias você não vai mais. Pare já. Pare imediatamente. E você vê, você não aluga nenhuma casa lá e não quer acampar porque acampar é perigoso. Eles alugaram uma casa. Até a casa é assombrada. Gente, assim, assombração pesada, eu acho que foi uma das histórias de assombração mais pesadas que eu já trouxe aqui no canal, assim, que eu fiquei meio apavorada. A gente já trouxe umas pesadas aqui. Vocês vão ver a cara de desdém do Vitor. Quero ver você ver uma senhorinha no meio da sala na hora que você entrar. Você se sentir observado quando tá tomando banho por um demônio que tá... Para de falar isso. Você ser velado por um espírito. Não. Você ouvir alguém subindo e descendo as escadas, a luz ficar apagando e acendendo. Não, muito obrigada. Vai desdenhando da história. Não, é porque a gente já trouxe histórias pesadíssimas também. Agora, o que me mata é essa família não se comunicar enquanto tava na casa. Mas sempre é assim. Mas se a gente vai pra uma casa assombrada, eu vejo uma assombração e já vou falar com você. Mas qualquer nessas coisa histórias já de vou chegar lá. assombração é sempre assim. Gente! Ai, vi um vulto. E guarda pra si. Comigo não dá certo. Por quê? Quando eu vi uma barata, eu acordava a casa inteira. Quando eu morava com meus pais. É verdade. O Vitor não ia guardar segredo, não. Não guardo. Se eu vejo uma coisinha, eu acordo a casa inteira e todo mundo tem que ficar acordado até encontrar aquilo que eu vi. Não, e que nem o pai chamou a filha pra conversar, falando assim, não, eu não falei isso antes pra não assustar vocês na casa. Gente, se o Vitor fosse pai, ele ia acordar os filhos, falar assim, vamos todo mundo ficar juntinho, se proteger e ir embora. Gente. Não ia ter isso de proteger, não, pra não assustar. Se ele tá assustado, vamos ser democráticos, todo mundo vai ficar assustado. Não, eu sou o mais medroso de todos. Mas eu gostei bastante dessa história, apesar de que eu achei complicado. Achei complicado porque a gente tá lidando com criaturas da floresta e aí, gente, alguma coisa teve, algum ritual, alguma coisa dentro dessa casa, porque só dedo no cu e gritaria. Quero saber a opinião de vocês, se vocês gostam desse tema, tá? Porque eu gostei bastante e eu topo trazer mais partes sobre Montes Apalaches. Se vocês quiserem, a gente traz. Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando esse canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!